Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal e desde já convido vocês a se inscreverem neste nosso canal, certo? Vamos seguindo então com algumas mensagens de Osho, certo? E ser curioso é bom porque é assim que começa a jornada de questionamento da vida. Mas se você não for além dessa curiosidade, não haverá qualquer intensidade nisso. Talvez só pule de curiosidade em curiosidade, como um barco à deriva, seguindo ao sabor das ondas, sem nunca ancorar em algum lugar. A curiosidade é um bom ponto de partida, mas depois é preciso ficar mais passional, é preciso fazer da vida uma busca, não apenas uma curiosidade. E o que eu quero dizer quando falo que é preciso fazer de sua vida uma busca, são muitas as perguntas, mas a busca é uma só. Quando uma pergunta se torna tão importante que você se dispõe a sacrificar a própria vida por ela, então ela é uma busca. Quando uma pergunta tem tamanha importância, tamanho significado, que você pode arriscar e apostar tudo que tem, então ela se torna uma busca. A sociedade ele ensina, né? Opte pelo conveniente, pelo confortável, opte pelo caminho batido, na qual seus antepassados e os antepassados de seus antepassados, desde Adão e Eva, já caminhavam. Essa é a prova. Tantos milhões de pessoas já o percorreram. Não pode ser o caminho errado. Mas lembre-se de uma coisa. A multidão nunca passou pela experiência da verdade. A verdade só aconteceu a indivíduos. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Cometer erros não é errado. Cometa todos os erros de que for capaz. E desse jeito que você aprenderá mais. Só não cometa o mesmo erro mais de uma vez, isso faz de você um tolo. Você tem que se proteger de todas essas pessoas bem intencionadas, que gostam de praticar o bem e que estão a todo instante aconselhando-o a fazer isso ou aquilo. Ouça o que elas têm a dizer e agradeça. Elas não têm a intenção de lhe causar mal, mas causam. Ouça apenas o seu próprio coração. Esse é o único professor. Na verdade, jornada da vida, sua própria intuição é o único professor que você tem. Existe algo de imensa importância sobre a verdade, a menos que você a encontre, ela nunca será verdade para você. Se essa verdade é de outra pessoa e você pega emprestada, no mesmo instante ela deixa de ser verdade, passa a ser uma mentira. Seja o que for que esteja fazendo, pensando ou decidindo, lembre-se de perguntar uma coisa. Isso está vindo de você ou se trata de outra pessoa falando? Você ficará surpreso ao descobrir a voz verdadeira. Talvez seja de sua mãe, você ouvirá falando outra vez. Talvez seja de seu pai, não é muito difícil detectar. A voz permanece ali, viva na memória, como se estivesse ouvindo pela primeira vez o conselho, a ordem, a disciplina, o mandamento. Livre-se das vozes que existem dentro de você e logo ficará surpreso ao ouvir uma voz silenciosa que nunca escutara antes. Você não consegue identificar de quem seja essa voz. Não é de sua mãe, não é de seu pai, de seu pastor, nem de seu professor. De repente, você identifica. Ela é a sua própria voz. É por isso que não consegue descobrir a identidade dela, a quem ela pertence, é a sua própria voz. Descubra a sua própria voz. Depois faça o que ela diz.
sem receio. Aonde quer que ela o leve, é ali que está o objetivo da sua vida. É ali que está o seu destino. É só ali que você encontrará a satisfação e o contentamento. Não pense nas consequências. Só os covardes pensam nas consequências. Todo mundo lhe diz para ser comedido. Por quê? Se a vida é tão curta para ser comedido, salte o mais alto que puder. Dance com toda a sua energia. Ser como todo mundo significa fazer parte de todo tipo de mentira que a sociedade chama de etiqueta e de boas maneiras. A razão é clara, porque as pessoas falam sobre a verdade e ainda vivem em um mundo de mentiras. O coração delas anseia pela verdade. Elas têm vergonha de si mesmas por não serem verdadeiras. Então falam sobre a verdade, mas isso não passa de mera conversa. Viver de acordo com a verdade é perigoso demais. Elas não pedem se arriscar. E o mesmo acontece com a liberdade. Da boca para fora, todo mundo quer liberdade, mas ninguém é livre de fato e ninguém quer realmente ser livre, porque a liberdade traz responsabilidade, ela não vem sozinha. A diferença entre a ambição e o anseio é que a ambição visa a um objetivo. O anseio visa a fonte. A ambição significa que existe algo a se conquistar lá fora. Ela depende de um objetivo. Existe um objetivo. Por isso que você pode ser racional no que diz respeito a ela. Pode calcular se vale a pena atingir esse objetivo ou não. Não é uma questão de sentimento. É algo que se calcula. Você tem que se seguir. Você tem que seguir em uma certa direção com cautela. O mundo é dos espertos. Todo mundo está tentando atingir o mesmo objetivo e existe competição. Você tem que ser sagaz e inteligente, além de muito cauteloso. Tem que ser político, diplomático. O anseio não tem um objetivo, mas tem uma fonte. O coração é a fonte. O Vicente Van Gogh sempre pintava as árvores tão grandes que elas iam além das estrelas. As estrelas eram pequenas, o sol e a lua eram pequenos, e as árvores eram imensas. Alguém perguntou a ele: você é maluco? Por que nunca para de pintar árvores tão grandes? A estrela mais longínqua fica a milhões e milhões de anos-luz. E as suas árvores sempre vão além das estrelas. Que maluquice é essa? E Van Gogh riu e disse: eu sei. Mas sei de outra coisa também, da qual você não se dá conta. As árvores são os anseios da terra para transcender as estrelas. Eu estou pintando os anseios, não as árvores. Estou mais preocupado com a fonte, não com o objetivo. E é irrelevante se elas alcançam as estrelas ou não. Eu pertenço à terra, sou parte dela e compreendo o anseio da terra. Esse é o anseio da terra expresso através das árvores. Ir além das estrelas. E por um anseio, tudo é possível. Nada é impossível, porque a questão não é chegar a um lugar, mas apenas contemplar a fonte do próprio anseio. Olhe bem dentro do seu coração. Ouça a voz calma dentro de você. E lembre-se de uma coisa: uma pessoa só se realiza na vida por meio dos anseios, nunca por meio das ambições. A vida é basicamente insegura. Essa é a sua qualidade intrínseca. Nada pode mudar isso. A morte é segura, absolutamente segura. No momento em que você escolhe a segurança sem saber, está escolhendo a morte. No momento em que escolhe a vida, está escolhendo a insegurança. Com a segurança, com o conhecido, você fica entediado. Começa a ficar entorpecido com a insegurança, com o desconhecido, com o inexplorado. Você se sente extasiado, belo, criança novamente, mais uma vez aqueles olhos de admiração, mais uma vez aquele coração capaz de se maravilhar. Quem tem medo da morte, quem é que não tem? Eu nunca cruzei com alguém que eu tenha.
mas quase todo mundo com quem cruzei tem medo da vida. Esqueça o medo da vida. Ou você tem medo, ou você vive. A decisão é sua. E o que há para temer? Não há nada que possa perder. Que você só tem a ganhar. Esqueça todos os medos e mergulhe de cabeça na vida. Só o passado não vivido é que se torna um fardo psicológico. Deixe-me repetir. O passado não vivido, aqueles momentos que você poderia ter vivido, mas não viveu, os casos de amor que não existiram, que você deixou passar, aquelas canções que não cantou porque estava ocupado com alguma coisa boba, é o passado não vivido que se torna seu fardo psicológico e fica cada vez mais pesado a cada dia que passa. É por isso que o idoso ele fica tão rabugento. Não é culpa dele. Ele não sabe por que é tão rabugento. Porque tudo o deixa irritado. Porque está sempre zangado. Porque não pode deixar que os outros sejam felizes. Porque não gosta de ver as crianças dançando, cantando, pulando, festejando. Por que ele quer que todo mundo fique quieto? O que há com ele? Trata-se simplesmente de um fenômeno psicológico. Toda a vida que ele não viveu, quando ele vê uma criança dançar, sua criança interior sofre. Sua criança interior foi, de alguma forma, impedida de dançar. Talvez pelos pais, pelos mais velhos, talvez por ele mesmo, porque era respeitável, honrado. Ele foi levado à presença dos vizinhos e apresentado. Olhem, que criança mais quieta, calma, silenciosa, não atrapalha, não faz travessuras. O ego dele era massageado. De qualquer forma, ele saiu perdendo. Agora não suporta mais isso. Não consegue tolerar essa criança. Na verdade, é a sua infância, não vivida, que começa a doer. Deixou uma ferida. E quantas feridas você está carregando? Milhares de feridas ainda doem. Pois quanta coisa você deixou de viver. Seja a favor da vida. Vida é sinônimo de Deus. Você pode esquecer a palavra Deus. A vida é Deus. Viva com reverência, com grande respeito e gratidão. Você não conquistou esta vida. Ela é um mero presente do além. Sinta-se grato, irrelevante. Abocanhe o máximo que puder. Mastigue bem e digira tudo muito bem. E desfrute a vida de todas as maneiras possíveis. Viva o bom e o ruim, o doce e o amargo, o escuro e o claro, o inverno e o verão. Viva todas as dualidades. Não tenha medo da experiência. Quanto mais experiência você tiver, mais integrado ficará. Quando você encontrar um amigo, encontre-o de fato. Sabe-se lá, talvez nunca mais volte a encontrá-lo. Então vai se arrepender. E assim esse passado insatisfeito vai assombrá-lo, cobrando aquilo que você queria ter dito e não disse. Existem pessoas que querem dizer eu te amo a alguém, esperam anos por isso e acabam não dizendo. E a outra pessoa pode um dia morrer e elas vão chorar e se lamentar. Eu queria ter dito a ela que amava, mas não disse. Sempre que tiver um sonho, anote. Esse sonho mostra o que você está deixando de viver na realidade. O homem que vive na realidade faz com que os seus sonhos comecem a desaparecer. Não existe nada para ele sonhar. Na hora em que vai dormir, ele põe fim ao trabalho do dia. Ele se desliga. Não sobra nada para levar os sonhos. O medo da morte não é o medo da morte. É o medo de não se sentir realizado. Você vai morrer e descobrir que não experimentou nada. Absolutamente nada ao longo da vida. Nenhuma maturidade, nenhum crescimento, nenhum desabrochar. Você chegou de mãos vazias e está partindo de mãos vazias. Esse é o medo. Seguimos no próximo bloco. Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal. Daqui um pouquinho, outro vídeo para vocês aí. Certo?